vazio agora. Oi, Sandra, boa tarde. Mexem sim, plenário vazio. A sessão com a pauta, com a PEC na pauta, começou cedo, foi suspensa, continua suspensa. Então, a previsão é que ela seja reaberta agora ao longo da tarde. O presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, passou a manhã inteira em reuniões com líderes, discutindo exatamente as estratégias para votar essas emendas e esses destaques. Ele chegou há pouco agora aqui no Congresso, deu uma entrevista, há poucos minutos, a menos de 4 minutos, ele deu uma entrevista e disse que a expectativa é essa sim. Vamos votar os destaques hoje e o segundo turno ficaria para amanhã. Um desses destaques que vai ser votado tem relação com a Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal e os agentes penitenciários. Altera a idade mínima para eles. Pelo texto que saiu da comissão, 55 anos de idade mínima para aposentadoria. Por esse destaque, baixaria 53 anos no caso dos homens e 52 anos no caso das mulheres. Outro destaque também bastante importante é em relação às mulheres. As regras de cálculo do valor do benefício. É uma alteração. As mulheres, portanto, poderiam ter direito a 60% do valor do benefício depois de 15 anos de contribuição e não depois de 20 anos de contribuição, como está nesse texto. Hoje, o jornalista Valdo Cruz, da Globo News, informou que o governo quer compensar algumas perdas que aconteceram na aprovação desse texto base com um novo destaque, que isso já foi acertado com o ministro da Economia, Paulo Guedes, e com o relator da reforma, o deputado Samuel Moreira, do PSDB. Essas medidas serviriam exatamente para compensar essas perdas com os policiais e também com as mulheres. Seria o seguinte destaque: a Justiça Federal passaria a ser o foro para as ações relacionadas ao INSS. E isso permitiria uma economia expressiva com os processos judiciais. A sessão de ontem durou o dia inteiro. Vamos ver na reportagem. O presidente Rodrigo Maia não esteve na Câmara pela manhã. A sessão de hoje, com a reforma da Previdência, abriu cedo, 9h30 da manhã, mas logo foi suspensa para outra sessão solene. Para concluir o primeiro turno da votação, há mais de 15 emendas e destaques que ainda precisam ser analisados. A votação do texto base foi concluída ontem à noite, depois de um dia intenso. O plenário estava lotado. Deputados, ministros, secretários da equipe econômica, o governo estava confiante na vitória, mas nem os mais otimistas apostavam num placar tão favorável. Foram 2 sessões ao longo do dia. Na primeira, os deputados votaram os pedidos de obstrução. Depois, já no meio da tarde, começou outra sessão. Às 7h30 da noite, o painel foi aberto para votação. Enquanto os deputados votavam e antes de anunciar o resultado, o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, fez um discurso na tribuna. Ele ressaltou a importância de combater as desigualdades e o protagonismo da Câmara no processo da reforma da Previdência. Maia afirmou que a solução dos problemas brasileiros passa pela política. E é daqui que nós vamos resolver os problemas do Brasil. Os problemas da pobreza, os problemas dos brasileiros que vivem abaixo da linha da pobreza, os milhões de desempregados, as soluções passam pela política. E não haverá investimento privado com reforma tributária, com reforma previdenciária, se nós não tivermos uma democracia forte. Investidor de longo prazo não investe em país que ataca as instituições. E acho que esse é um conflito que nós temos hoje e que nós temos que superar. Nós vamos precisar construir daqui para frente uma relação diferente, onde o diálogo e o respeito prevaleçam em relação a qualquer tipo de ataque. Minutos antes da divulgação do resultado, o ministro da Casa Civil, Onyx Lorenzoni, indicava com os dedos que estimava ter 358 votos. O painel foi aberto às 8h07 da noite e revelou que 379 deputados votaram a favor da reforma, 131 contra. 71 votos a mais do que o necessário, em uma demonstração clara de que a maioria dos partidos votou em peso a favor da reforma.
Durante toda a sessão, vários deputados, incluindo líderes e ministros do governo, fizeram questão de elogiar o papel do presidente da Câmara nas negociações que levaram à aprovação da reforma. Rodrigo Maia se emocionou com o reconhecimento. A sessão seguiu com a votação de um dos destaques, o que alterava regras para os professores da rede pública. Diminuía a idade mínima, mas não foi aprovado. Em seguida, quase 9 da noite, Rodrigo Maia encerrou a sessão. Ele disse que havia desorganização na votação do primeiro destaque, que teve um número maior de votos a favor, e que, por isso, seria melhor reunir os líderes antes de votar. A sessão continua suspensa, a gente tem mais de 390 deputados na casa, mas olha só, o plenário está vazio ainda. Esse movimento deve começar a aumentar, já que agora o presidente